A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Pires, da Igreja PFD Larga Distância. Irmãos, hoje vamos fazer um estudo para que venhamos saber o que é um jejum e o que é um propósito. Amém? Vamos começar então com a palavra do Senhor. Primeiro eu vou explicar o que é o jejum e o que é um propósito. Depois entramos na palavra do Senhor. O jejum, ele é quando jejuamos todos os dias, ou 6 dias, ou 5 dias, depende. Geralmente, para quem realmente serve a Deus, é correto jejuar todos os dias, porque não sabemos se vamos morrer no outro dia, não sabemos as tentações que vamos passar durante o nosso dia a dia. Por isso que é bom jejuar todos os dias. Mas tem pessoas que não conseguem jejuar todos os dias. Então jejua às vezes 4 dias, às vezes 5, às vezes 6, às vezes 3. Então não consegue jejuar todos os dias, mas o correto é jejuar todos os dias. Então o jejum é quando nós jejuamos diariamente por coisas diferentes. Um exemplo, hoje eu vou fazer um jejum a favor da minha saúde. Aí eu jejuo hoje o dia todo pela minha saúde. Aí chega amanhã, eu vou jejuar para Deus me dar uma palavra para mim ministrar à noite. Aí eu jejuo o dia todo para Deus me dar uma palavra para mim ministrar à noite. Aí chega no outro dia, vou fazer um jejum a favor de uma pessoa que está me perseguindo, para Deus libertar aquela pessoa, para Deus resgatar aquela pessoa. Aí vou e jejuo. Então isso é o jejum. O jejum é quando jejuamos diariamente por coisas diferentes. E o que é um propósito? O propósito é quando jejuamos todos os dias, mas por uma mesma causa. E também o propósito, ele tem dias contados. Vamos dizer, vou fazer um propósito de 15 dias. Então é 15 dias de oração e de jejum. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um propósito de jejum para Deus me dar o dom da sabedoria da palavra, para pregar a palavra. Então eu coloquei no meu coração de jejuar 3 meses. Então todos os dias eu vou jejuar aqueles 3 meses ao favor de Deus derramar o dom da sabedoria para mim pregar a palavra. Então isso é um propósito. O propósito é quando incluímos as quantidades de dias a qual Deus coloca no nosso coração, a favor de uma causa. Então todos os dias você vai jejuar a favor daquela mesma causa. Isso já não é mais um jejum, isso já é um propósito de oração e jejum. Então o jejum é quando jejuamos diariamente por coisas diferentes. E o propósito é quando jejuamos diariamente pela mesma causa, mas com dias contados. 7 dias, 3 dias, 15 dias, um mês, um ano. Depende daquilo que estamos colocando diante do propósito, diante de Deus, a favor desse propósito. Aí começamos a contar os dias. 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias. Depende daquilo que nós vamos querer receber da parte de Deus, para que nós venhamos fazer uma quantidade de dias, entende? Os irmãos entenderam? Então isso é um propósito de jejum e oração. Então o jejum é quando jejuamos diariamente por coisas diferentes, e o propósito de jejum e oração é quando jejuamos diariamente pela mesma coisa, pela mesma causa, até nós recebemos aquilo da parte de Deus. Isso é um propósito. E eu marquei alguns pontos aqui para nós saber como que é o jejum. Então, o primeiro ponto, como devemos jejuar? O jejum, ele deve ser completo. Agora entramos na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 34, versículo 28, fala assim: E esteve ali Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos.
Então ali Moisés esteve com Deus 40 dias e 40 noites de jejum. Não comeu pão e não bebeu água. Então o jejum ele é completo. Todo jejum ou todo propósito de oração ele é completo. Não existe jejum com água. Aí não é jejum, aí não é válido esse jejum. O jejum deve ser completo, sem comer e sem beber. Segundo ponto, ninguém precisa saber que você está jejuando. A palavra do Senhor vai falar, Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante. Fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante vai falar assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensa. O que isso quer dizer? O que a palavra do Senhor quer dizer? Quando nós estivermos de jejum ou num propósito de jejum e oração, nós não precisamos falar para ninguém. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando você está em jejum e alguma pessoa te oferece alguma coisa para comer, só você responder: não, irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Estou sem fome, não quero comer agora. Você não precisa falar para a pessoa: não quero comer porque eu estou em jejum, não. Senão você você já vai estar recebendo o seu galardão ali do homem, não de Deus. Então assim, ninguém precisa saber que você jejua. E também você não precisa andar se arrastando com a cara triste, parecendo um doido, com a barriga lá no fundo, morrendo de fome, que aí também Deus não vai receber seu jejum. Porque você tem que fazer o quê? Ungir sua cabeça com óleo, se você tiver óleo, lava o seu rosto, vive alegre, vive adorando a Deus. Só que se chegar um momento que você já tiver muita fome e não conseguir mais aguentar aquele jejum, aí você entrega. Porque aí também a palavra de Deus fala que o Senhor não recebe sacrifício de tolo. Aí você vai estar se arrastando com a barriga lá no fundo e Deus não vai estar recebendo o seu jejum, porque você não pode fazer um sacrifício de tolo. Tem que fazer o jejum correto. Se você consegue ficar até 6 da tarde, fica até 6. Se consegue ficar até meio-dia, fica até meio-dia. Se você consegue passar o dia todo, 24 horas sem comer, sem beber, faça isso. Só que ninguém precisa saber que você está de jejum. Não devemos mostrar para o homem que estamos de jejum, só devemos mostrar para Deus. Terceiro ponto, quando você está de jejum, não pode ficar se agarrando com a esposa e também não pode ter ato sexual com a esposa. Poucas pessoas sabem disso. Tem gente que entra em jejum e daqui a pouco tá tendo relação com a esposa, tá se agarrando, tá se beijando. E a palavra do Senhor fala, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar à oração e ao jejum, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então assim, toda vez que você estiver em jejum, você não pode ter relação com a esposa, não pode ficar lá se agarrando, se beijando, fazendo esses monte de coisa, sabe? Os irmãos sabem, os irmãos que é casado sabem. Então, dentro do jejum, não pode ficar se agarrando, se beijando e fazendo essas coisas, tendo relação com a esposa, porque senão você vai quebrar o seu jejum. E quando você estiver em jejum, procura estar sempre em oração, procura tá sempre lendo a palavra, cantando um louvor, tá em comunhão com Deus. Procura não se ocupar com outras coisas, mas procura se ocupar em algo que vai te fortalecer espiritualmente, para que também o diabo não venha usar de astúcia e fazer com que você quebre o jejum. Amém? E era isso, irmãos. Uma coisa a mais. Tem pessoas que falam, eu tô de jejum de doce. Aqui, na igreja que eu ia aqui, tem
ouvi a irmã tem uma igreja que eu ouvi uma irmã falando que ela tava de jejum de doce, né? Eu fiquei pensando, que negócio aí de jejum de doce. Aí ela fala que tem vezes que ela tá de jejum de doce, tem vezes que tá de jejum de glúten, tem vezes que tá de jejum de pão, jejum de refrigerante. Eu acabei nem perguntando pra essa irmã o que era, porque essas coisas, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Pra mim, jejum é jejum. Você não pode comer e pronto, acabou. Você não pode beber e pronto, acabou. Não existe esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de jejum Deus não recebe. Você fala que tô de jejum de doce. Aí come tudo menos doce. Tô de jejum de refrigerante. Bebe tudo menos refrigerante. Tô de jejum de pão. Come tudo menos pão. Isso é jejum, irmãos? Isso não é um jejum. Você só tá deixando de comer alguma coisa. Aí eles falam que é aquele jejum de Daniel, né? Que Daniel fez, né? Que Daniel rejeitou os manjares e ali Daniel ele fez, só comia verdura, legumes e tomava água, né? E eles falam que é jejum de Daniel, né? Mas eles estão tendo uma interpretação equivocada da palavra que fala lá em Daniel. Porque quando Daniel ele desejou não se contaminar com os manjares do rei, ele passou 3 anos, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram 3 anos só comendo verduras e legumes. Só que eles jejuavam todos os dias. E aí quando era o horário deles se alimentar, que eles tinham que sentar juntamente com os outros jovens para comer, aí sim eles comiam verdura, legumes e tomavam água. Aí sim, esse é um jejum válido. Por quê? Porque eles jejuavam. E na hora de comer, depois que eles entregavam o jejum, na hora de comer, aí eles comiam verdura, legumes e tomavam água. Eu já fiz um jejum assim de 45 dias, só que eu jejuava, eu entrava em jejum às 7h30 da noite, era um propósito que eu tinha feito, eu entrava em propósito às 7h30 da noite, já não comia mais nada. Aí quando eu ia orar, eu apresentava o propósito, de manhã começava o jejum e aí eu só entregava às 5h30 da tarde. Era um propósito de jejum e oração. Só que depois que eu entregava esse jejum, que eu entregava acho que era 5h30, então das 5h30 da tarde até 7h30 da noite eu poderia comer. Quando dava 7h30 eu já não comia mais nada. E eu só comia verdura, legumes e tomava água. Nos horários que eu podia comer, fora do jejum. Então o que os irmãos têm que entender? Que não existe jejum de água, jejum de refrigerante, jejum de pão. A pessoa come tudo, só não come pão. Come tudo, só não toma refrigerante. Bebe tudo, só não toma refrigerante. Nunca vi um jejum desse jeito. Então as pessoas estão interpretando mal a palavra do Senhor. Se você quer fazer um jejum de Daniel, só comer verdura, legumes e tomar água, você pode fazer. Só que durante o dia você tem que estar em jejum, sem comida e sem bebida. É assim que é o jejum. O jejum é sem comer e sem beber. Entende? Então assim, que os meus irmãos fiquem alerta com esses tipos de jejum que as pessoas falam que estão fazendo. Porque tem muito jejum que não agrada a Deus. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é sem comida e sem bebida. Amém, irmãos? Então que os irmãos fiquem com mais esse estudo, que os irmãos possam entender o que é um estudo e o que é um propósito. Então que Deus possa abençoar a vida dos meus queridos e amados irmãos. Então esse quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel Alpires.